nenhum, a nós mesmos nos fazemos, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Quem? Deus. Então agora pode viver pecando, né? Porque uma vez salvo, está salvo para sempre. E quem está em Cristo é perdoado todo o tempo. Os pecados é perdoado todo dia e toda hora. Deixa eu te falar uma coisinha aqui, ó. Nessa brincadeirinha de quem está em Cristo não peca mais, não tem pecado, porque 1 João capítulo 3, verso 6 fala assim, ó. Aquele que permanece nele não vive pecando, e todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Sabe o que isso aí está querendo dizer? É todo aquele que verdadeiramente aceita a graça, se batiza. Porque o que significa o batismo, Edinaldo? O que simboliza o batismo? Sepultamento do velho homem, quando você é submergido na água. Quando você é emergido das águas, uma nova criatura em Cristo Jesus. Você, quando é submergido, sepultou o velho homem, todo o pecado, toda a imundícia, toda a injustiça. Quando você é emergido, uma nova criatura em Cristo Jesus. E todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Porque aí se encaixa perfeitamente. Eu não tenho nada, não tenho nada, não tenho nada, não. Dois temas, olha aqui, já na volta aqui, ó. Dois temas na Bíblia. Porque o que é o Evangelho, Edinaldo? O que é pregado o Evangelho? Eu sei que tem muitos tipos de pregação por aí afora, muitos os tipos de pregação, mas o principal do Evangelho é isso aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. O principal do Evangelho não é ficar conversando fiado por aí afora, Deus manda te dar um carro, Deus não sei o que, isso, aquilo, outro, profetada para lá, profetada para cá, não. De jeito nenhum. Ensinamentos na doutrina do nosso Pai, arrependimento de pecado, confissão de pecado, abandono de pecado. Esse é o evangelho que tem que ser pregado. Repito. Arrependimento de pecado, confissão de pecado, arrependimento de pecado e abandono de pecado. E aceitar Cristo e ser batizado. E ser uma nova criatura. E ser fiel a Cristo até o fim. Esse é o evangelho eterno. Você não viver na prática do pecado. Porque se viver na prática do pecado, está sendo o quê, ó? Primeiro, já toma o nome do nosso Deus em vão, que é o quê, ó? Êxodo capítulo 20, verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente que tomar o seu nome em vão. E aí sabe o que acontece? Tomou o nome do nosso Pai em vão. E o que é isso aí da igreja? Mais ainda viver na prática do pecado? Você ficar arrumando problema todo dia com teu irmão de igreja, com não sei o que dizer que não ama teu irmão de igreja, não chegar, não se alinhar, não confessar, isso, aquilo, outro, pedir perdão e ter harmonia, ficar falando dos outros por aí afora, sem parar, levantando calúnia, não sei o que, isso, aquilo, outro. Olha aqui pra mim aqui, ó. Eu duvido, isso aí eu falo, eu duvido você ver alguém assim falar assim, ó, se eu falar assim, isso é uma praga mesmo, que não presta mesmo, que eu não quero nem assunto com isso aí, porque pra mim falar isso aí pra uma pessoa mesmo, é porque já se entregou pra Satanás pra lá mesmo. E não precisa ter medo não, irmão, sabe por causa de quê? Não precisa ter medo, porque a verdade tem que ser dita. Tem os filhos de Deus mesmo e os filhos de Satanás. Vocês acham que tanto faz ser homem como ser mulher, que é uma praga, uma porcaria por aí afora, é de Deus? E que você pergunta pra ele, e aí, como é que tá a tua fé, tá não sei o quê, e aí, você aceita Cristo como teu Salvador? Eu nasci assim, vou morrer assim, ponto final, e acabou. Eu já me deparei muito com isso por aí afora. Eu já me deparei muito com isso aí afora. E os outros que estão dentro da igreja, falando mal dos outros e não sei o que, isso, aquilo, tá uma porcaria dentro da igreja. O joião no meio do trigão. E não para. Arrumando confusão com um, com o outro, não fala com um, não fala com o outro. Olha aqui nos meus olhos aqui, ó. Se eu falar isso é uma praga, eu não quero assunto com essa praga, isso, aquilo, outro, é porque verdadeiramente é uma praga mesmo. Agora eu te falo uma coisa, pode perguntar em qualquer lugar do mundo por onde eu tenho andado por aí afora. Qualquer lugar do mundo, para fora do Brasil, por aí afora, por onde eu tenho andado por aí afora.
Se tem alguém que vai dizer assim, ó, o Edinaldo estava falando mal de você. Ou eu vi o Edinaldo falando mal de alguém. Olha, bem dentro dos meus olhos aqui, ó. Se eu falar mesmo, é porque verdadeiramente é uma praga mesmo e ponto final e acabou. E não é falando mal não. E não é falando mal não. Quer que eu te diga uma coisa? Faça que nem o Edinaldo, que eu não sou perfeito não. Se vem falar alguma coisa, falar mal dos outros pra você, eu acho que vocês já conhecem bem o Edinaldão, já assim, pelo o jeitão que é. Manda criar vergonha na cara, para a honra e glória de Deus. E para de futriquite, de não sei o que, disso aquilo, de conversinha fiada de historinha. Duas pregações que as pessoas passam assim, ó. Pode ver o vídeo, quando fala assim, ó, masturbação, nego, ó, pula o vídeo. E quando fala assim, ó, mentira, nego vai lá e ó, pula o vídeo. Porque toca na ferida, toca na ferida. E as pessoas querem ouvir isso aqui assim, ó, acariciando o pecado. Vem acariciar o pecado com degrutião prichão, vem. Vem acariciar o pecado com degrutião prichão, que aqui é porradão. O degrutião prichão olha assim no espelhão pra ele mesmo assim, ó. E bate assim, ó. A tua salvação, para manter a tua salvação, o nosso Eterno já te salvou. Mas aí, ó, é você que tem que cuidar dela. É você que tem que cuidar dela, Edinaldo. Se você vacilar e viver na prática do pecado, se você morrer nessa prática, que isso esteja repreendido da minha vida, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu falo para mim, eu não quero o meu mal, eu não vou falar para você, eu não quero o teu mal. E cadê o meu amor ao próximo? Por isso que eu prego o evangelho reto e direto. Não tem mimimi. Se você viver na prática do pecado, você está abraçado com o diabão. Se você morrer na prática do pecado, morreu sendo filho do diabão. Se você morrer antes de Cristo voltar, ou se você morrer quando Cristo voltar, porque os pecadores só vão contemplar o Rei da Glória e vão cair. Aí sabe o que acontece? Você só vai ressuscitar na segunda ressurreição para ser assadão com o diabão. Você prefere a verdade ou a lenga-lenga? Você prefere a verdade ou fazer você acariciar o pecadinho? Com o degrutião prichão você não vai ouvir não. Se não o degrutião prichão não popa nem ele mesmo, nem a minha eu não popo. Se tu viver, bichão, se tu dá mole, o culpado é você. Olhando no espelho assim, no olho do degrutião prichão, o degrutião prichão fala pra ele mesmo. Se você demole, não vai culpar ninguém não. Não culpa ninguém não. O diabo está te obrigando a tu pecar? Não, mas eu peco. Eu não sou perfeito. Agora, viver na prática do pecado? De jeito nenhum. E o que é viver na prática do pecado, Edinaldo? Lembra que os judeus não andam pecando todo dia e toda hora, nem pela mente, pelos pensamentos? Lembra disso? Sabe aqueles pensamentinhos? Ai, se eu te pego. Eita, gatão bonitão. Ai, se eu te pego, nossa. Ai. Aí quando pensa que não, ai, gatona. Ai, se eu te pego. Olha, nossa. Ai, eu queria que a minha esposa fosse igual à esposa de fulano. Olha, que mulher maravilhosa. Nossa. Nossa, ai, que eu queria essa esposa. Ai, uma esposa dessa pra mim. Ai, eu queria um esposo desse. Ai, um esposo desse pra mim. Olha que não sei o quê. Isso, aquilo, outro. Ai, eu queria uma namorada dessa pra mim. Ai, se fosse minha namorada. Ai, meu namorado. Ai, minha noiva. Ai, meu noivo. Ai, não sei o quê. Nossa, a casa do meu vizinho. Nossa, ai, que casa. Ai, não sei o quê. Ai, meu Deus, isso, aquilo, outro. E os pensamentos não param. Todo dia.
Você está vivendo na prática do pecado. E viver na prática do pecado, você está abraçado com o diabo e ponto final e acabou. Mas agora deixa eu te dar uma dica aqui, ó. Pega essa aqui. Muitas pessoas não abandonam o eterno para ficar com o diabão. A você que está nesses pensamentão aí, caiu aqui agora que não foi à toa, dá 3 butinadas no diabão. Agora, abandona o diabão e passa para o nosso eternão com amor e verdade, para a honra e glória do nosso Pai, e vamos para a eternidade, e vamos nos santificar e nos purificar a cada dia mais, porque para com esse negócio de nós dizer assim, ó, eu vou me preparar para a volta de Jesus, eu tenho que me preparar, eu vou me preparar para a volta de Jesus. Por que você não faz isso a todo segundo na tua vida? Porque com 1 minuto nós podemos morrer. E se nesse 1 minuto, 1 hora ou 1 dia morrer despreparado, e aí como é que fica? Lembra? Matthew chapter 24, verse 13. But he that shall enter unto the end, the same shall be saved. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. A salvação, manter a salvação, ela é diária, cotidiano, every single day, ó. Todos os dias, todos os dias. Senhor, Pai, vê esse pensamento, Senhor, repreende, Pai, da minha vida, Senhor. Pai, tem misericórdia, Pai. Pai, me perdoa, Senhor. Pai, tem misericórdia, Pai. Pai, tem misericórdia, Senhor. Se alguém vier falar mal de alguém para você, ó, repreende. Repreende, manda tomar vergonha, principalmente se for crente, tomar vergonha na cara e vai orar pelo teu irmão para lá, isso, aquilo, outro. Se for uma praga que vem te atormentar, não sei o quê, fala, tá repreendendo da minha vida, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tranqueiro, e sai da minha vida. E pronto, e acabou. Para com esse negócio de estar alimentando o pecado, de estar namorando o pecado, de estar acariciando o pecado, de não sei o que, isso, aquilo, outro. Ai, eu não quero repreender o meu irmão, não. A minha irmã, não. Que não sei o que. Olha, minha irmã está vendo ele no pecado, meu irmão está vendo no pecado, está acariciando o pecado. Ai, eu não vou falar não, porque ele vai me dar um forão. Você sabia que você está totalmente erradão diante do Eterno? E se a pessoa que Deus está te dando para você falar morrer no pecado, o sangue dela está sobre as tuas costas? Ah, você não sabia disso não, né? Porque possivelmente o teu pastor, a igreja onde você está, talvez não ensinava isso para você. E aí, cadê o teu amor ao próximo? Você vendo o teu irmão cair no precipício, a tua irmã cair no precipício, e você não vai avisar? O Espírito Santo colocando dentro do teu coração? Eu não vou não, porque vai falar que eu sou intrometido. Até do outro lado do Atlântico já chamaram de grande. Até do outro lado do Atlântico já chamaram de grande Prichão. De quem gosta de se meter na vida dos outros. Mas lembra que eu sempre falo, nem padre, nem pastor, nem bota todo aí, ó. Eu não tenho sangue de ninguém nas minhas costas, porque, ó, para falar, ó, toma cuidado. Ei, bicho. Toma cuidado. Olha só onde é que você está entrando aí. Cuidado. Se você morrer desse jeitinho que você está aí, e o degradão político não arrudeia mesmo, que eu não arrudeio mesmo, eu não vou ficar, irmãozinho, irmãozinha, que eu nem gosto disso, sabe? Negócio de irmãozinho, irmãzinha daqui. Ai, que irmãozinho, irmãzinha, ei, com medinho de falar assim, ó, com aquele medinho, ei, cuidado, tá? Você tá andando assim no mau caminho, tá? O degradão político chega assim, aprende com o degradão político aqui, ó. Meu irmão, minha irmã, olha aqui dentro dos meus olhos, aqui em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você verdadeiramente quer ir para o céu? Você ama mesmo ao nosso Pai, a Cristo? Esse aí não é o melhor caminho, não. Nesse caminho que você está levando aí, trilhando aí, para Cristo você não vai, não. Você vai, mas é ser assado com o diabão. Eu não rodeio para mim chegar e falar, oh, Deus está me dando, não. Não tem esse negocinho de medinho, aí que não sei o que, não. A minha pergunta é essa. Ei, você quer ir para onde o nosso Pai?
Você ama o nosso Pai? Se me dá ouvido, bem. Se não der, o que a palavra do nosso Pai fala? Que o sangue, se morrer ali no pecado, não está, ó, nos meus ombros, não. Sabia disso? Que é assim que a banda toca. É desse jeitinho. Pare de brincar com a tua salvação. Pare de brincar com a tua salvação com esse negócio de eu vivo pecando todo dia, eu vivo pecando toda hora, que não sei o quê, peco até dormindo, até insônia, até não sei o quê, isso, aquilo, outro, por aí vai. Pecado nunca foi brincadeira. E lembra, o nosso Pai perdoa nossos pecados. Mas Ele não perdoa a prática do pecado. Sabe por quê? Ele não perdoou o diabo. Ele vai perdoar os filhos? De jeito nenhum. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Pelo contrário, naquele grande dia, ele vai dizer assim, ó, Matthew chapter 25, verse 41. Then shall he say also unto them on the left hand, depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. Ainda vai chamar de maldição. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ele em vida não adulou ninguém aqui na terra. E naquele grande dia, ele ainda vai falar assim, ó, malditos, malditos. Não é o que eu desejo para mim nem para você. O que eu desejo para mim e para você é isso aqui, ó. Soar bem bonitão assim, ó. Matthew chapter 25, verse 34. Assim, ó. Benzão, lightão e brightão, bem bonitão, ó. Then shall the king say unto them on his right hand, Come, ye blessed of my father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Mateus capítulo 25, verso 34, assim, bem bonitão, assim, ó. Então dirá o rei também aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E nós está com o nosso Pai para os séculos dos séculos, amém? Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, continuando, vamos lá, ó. Vamos começar aqui do verso 10 de novo aqui, para ficar bem isão aqui, ó. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, por que lhes falas por parábolas? Aí aqui é o que ele falou aqui, ó. Mas era graça. Por que a graça não falou assim, ó, abertamente, assim, explicitamente? Ei, meus gatão bonitão, meus filhão, vamos para a eternidade. Olha eu aqui, ó. As profecias estavam aí, ó. Vocês não querem acreditar, não? Vem cá. Deixa eu ensinar para vocês aqui. Senta aqui, meus filhinhos. Vem cá. Vem cá, meus filhinhos. Vem cá. Vem cá, meus filhinhos. Vem. Sente aqui. Vem. O que ele fez? Falou foi para ninguém entender. Para ninguém entender. Quer dizer, né? Para ninguém entender, não. Para que eles lá não entendessem. Mas quem tinha o pleno conhecimento que estava com ele, entenderia. Ué, mas por que ele não falou para os outros também entender? Vamos aqui? Aqui, ó. Ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso permitido, concedido. Na tua Bíblia fala permitido, que está falando concedido. Agora, e aí? Mas aqueles outros não é isso concedido. Conhecer os mistérios do reino dos céus. E aí? Mas era graça, não era graça? Faça da graça uma graça, que você vai cair numa desgraça. A graça e desgraça. A salvação e desgraça. A salvação e perdição.
Eu não desejo que nenhum de nós aqui se perca, que todos nós estaremos na eternidade com o nosso Pai. A você que tinha esse negócio de eu peco todo dia, toda hora, para com isso. A você que fica nesse negócio, eu vivo no tempo da graça, uma vez salvo, está salvo para sempre. Pare com isso. Pare com isso. Pare com isso. Vamos lá. Pois ao que se lhe dará e terá em abundância, aqui ó. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. O que ele tem? Um que tem a vida, presta atenção, um que tem a vida será dado com abundância, porque o quê? Aceitou o nosso Salvador. E aquele que não tem, até o que não tem, lhe será tirado. A eternidade lhe será tirada. Agora olha nos meus olhos aqui, ó. Eu te pergunto, o que você prefere para a tua vida? Não foi à toa que você caiu aqui nesse vídeo. Como está a tua situação diante do Eterno? Será que você não está sendo um futriqueiro, uma futriqueira? Odiando alguém dentro da igreja, ou parente de sangue, isso, aquilo, outro? Como é que você está? O que a palavra do nosso Pai fala para nós? Examinai, pois, o homem a si mesmo. A você que pensa que está bem pezão, só pensa, porque a palavra não afirma assim, ó. Aquele que está em pé, veja que não cai, não. A palavra do nosso Pai fala assim, ó. Aquele que pensa que está em pé, veja que não caia. Veja que não caia. Porque que eu sempre falo, ai de mim se não fosse a graça, porque todos os dias o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo me ajuda eu manter o meu nome escrito no livro da vida. Porque sem Ele nada posso fazer. E ai de mim se não fosse Ele. Faça a mesma coisa, que no final o beneficiado vai ser você e nós estaremos na eternidade. Vamos lá, para nós, glória ao Pai aqui, ó. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo o percebereis. Está Pirognal Pris, olha dentro dos meus olhos aqui. Se cumpriu a profecia. Sabe por quê? Porque a graça não é uma graça. A graça, ele é santo, ele é eterno, ele é amor, ele é paciente, ele é misericordioso, bondoso, amoroso. Só que ele não trata bem os filhos de Satanás, quem se entrega para Satanás. Ele não trata bem. Primeiro que ele nem ouve quem vive na prática do pecado. Nem ouve. Ele nem ouve. Você pode ter 1 milhão de anos de crente, ele nem ouve. Ele ouviu o pai do pecado? Ele ainda quis ouvir o pai do pecado? E lembra que o pai do pecado nos acusa dia e noite e dia diante do Eterno. Revelation chapter 12, verse 10. And I heard a loud voice saying in heaven, now is coming salvation, and strength, and the kingdom of our God, and the power of his Christ. For the accuser of our brethren is cast down, which accused them before our God, day and night. Aqui, ó. E ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora é chegada a salvação e a força, o poder do nosso Deus, o reino do nosso Deus, o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual os acusava diante
do nosso Deus dia e noite. Ele nos acusa. Imagine. Aí, Edinaldo, mas o ladrão da cruz foi salvo no último segundo ou no último minuto. Nem a mim, nem a você. Nós não sabemos se foi na primeira hora, na quarta hora ou no último suspiro de vida deles. Mas nós sabemos que eles dois morreram depois de Jesus. A Bíblia fala isso. Eles morreram depois de Jesus. Agora eu te pergunto uma coisa aqui. E você não lembra do que se perdeu, não? Do ladrão que se perdeu, não? Porque o que nós mais vemos falar por aí afora, o ladrão da cruz se salvou no último minuto. O ladrão da cruz se salvou na cruz. Só fala no que se salvou. Porque Satanás, ele é sagaz. Satanás, ele é sagaz. Ele é sedutor. Ele é distraidor. E o ladrão que se perdeu? Desperta tu que dormes. Nós não sabemos o dia nem a hora, como iremos morrer. Nós não sabemos. Será que vai dar tempo de se arrepender? Será que não vai se irar igual o ladrão da cruz, igual o ladrão da cruz que se perdeu, se irou? E do lado do nosso Senhor. Por que que a graça ali não falou por dois ladrões ali? Ei, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Ei, meus filhos, calma, olha, nós estamos aqui, mas